Paz, amados. Glória a Deus. Que tempo gostoso, que tempo maravilhoso. Deus é tremendo. Eu queria compartilhar algo com vocês. Eu não sou uma pessoa, eu sou muito cético para muitas coisas. Sou uma pessoa que não gosto de tudo que eu ouço ou vejo ou até sinto. Eu sou muito temeroso de realmente entender se é de Deus ou se não é. Eu tenho muito temor de chegar e falar: o Senhor está dizendo algo, o Senhor está falando algo e tal. Eu tenho muito temor a isso. E também sou muito preocupado com o que dizem, né? Pode acender as luzes, por favor, que eu não estou enxergando ninguém. É ruim demais isso. Mas eu quero compartilhar algo com vocês, para que vocês continuem em oração. Eu sei que muitos já oram pelo ministério. Eu não tenho dons do sonho, como por exemplo a Renata, né? Queria não ter, né, Renata? Alguns irmãos têm alguns dons. Eu não tenho dom de sonho. Eu não sonho e aquilo que eu sonho geralmente acontece. Tem pessoas que têm. Eu já falei para algumas: se você sonhar que eu morri, não fala para mim não. Deixa acontecer. Senão eu vou ficar preocupado, né? Falei: Jesus, quando vai ser? Aí você começa a entrar em mim. Mas algumas, pelo menos 2 vezes, consecutivas não, mas nesses últimos meses, eu tenho sonhado com este ministério. O Senhor tem me mostrado esse ministério. E nesses 2 sonhos que eu tive últimos, o Senhor me mostrava eu chegando na igreja, a igreja lotada. A igreja, muita gente. Não era esse lugar aqui, não era igual aqui. Geralmente no sonho, às vezes a gente sonha que está no lugar, mas é diferente, né? Eu sei que era aqui, mas era diferente o jeito aqui. E tinha muita gente. Depois sonhei novamente, tinha muita gente. E no último sonho, eu sonhei que eu estava descendo essa rampa. Aí sim estava bem claro que era o mesmo lugar. E eu ali descendo, e eu ouvia a voz da igreja, como se fosse a voz de anjos cantando. Era algo lindo de se ouvir. E eu desci e falava: meu Deus, que coisa linda de ouvir. Eu falava: os vizinhos devem estar impactados com isso, porque era um louvor que saía daqui de dentro, que, irmãos, era a coisa mais linda de se ouvir. Então, eu não sei se isso é coisa da minha cabeça ou não. Eu não sei se é porque a gente está querendo ver isso acontecer. Não estou dizendo aqui que é uma profecia que Deus está me mostrando, mas eu quero dizer a vocês que vocês continuem crendo nisso. Que vocês continuem crendo, mesmo se você ouve palavras contrárias. Mesmo se você ouve palavras dizendo: não tem jeito, isso aqui não vai para frente. Acredite, você faz parte dessa família. Mesmo que você veja pessoas aqui dentro desanimadas, não seja impactados por ela, mas que você venha impactá-las a se animar. Mas não desanime, e creia naquilo que Deus tem para este lugar. Porque Deus quer fazer a igreja crescer, porque o fim está próximo. Você pode não crer, mas o fim está mais próximo do que você imagina. E o Senhor está querendo formar uma verdadeira igreja. Uma igreja onde existem verdadeiros adoradores. E eu creio que este lugar é um lugar onde o Senhor tem preparado a verdadeira igreja, como muitos outros lugares também. Então eu quero que você continue crendo, e que você interceda na sua casa, que você clame ao Senhor: Pai, mande pessoas para este lugar. Eu tenho clamado muito ao Senhor para que o Senhor mande pessoas para nos ajudar. Pessoas para nos ajudar na adoração, pessoas para nos ajudar na intercessão, pessoas para nos ajudar no berçário, pessoas para nos ajudar no som, no data show. Eu tenho clamado, igreja. Eu não sei quanto a você, mas eu tenho clamado muito a Deus a isso. Porque para a igreja crescer e ter uma estrutura, precisamos de ajuda. E sozinho nós não conseguimos isso. Mas eu creio que Deus já está movendo, e vai continuar movendo. Eu creio. Por mais que às vezes eu sou tentado a pensar: será? Eu, como líder deste lugar, junto com Gil, Paula, Ruth, às vezes eu sou tentado a falar: meu Deus, será que o Senhor quer fazer algo aqui? Já pensei nisso, já fui tentado a isso. Mas ao mesmo tempo que isso acontece, eu vejo Deus mostrando algumas coisas tremendas acontecendo. E eu louvo a Deus, porque eu sei que Deus tem
um cuidado e um carinho por cada um de nós. Nós temos sido muito abençoados financeiramente. Talvez vocês não saibam, porque nós vamos ainda mostrar o relatório financeiro, nós estamos para marcar uma data para fazer, mas existem pessoas que têm abençoado esse ministério fora deste ministério. Existem pessoas que são de outro ministério e têm ofertado no nosso ministério, sem a gente pedir. Eles simplesmente vão lá e depositam. E eles falam, a gente sentiu de Deus. E não é um valor pequeno não, irmãos. É algo de Deus, que eu falo, gente, como pode? E Deus tem abençoado você e a sua vida com muita fidelidade, porque eu tenho ouvido muitas igrejas passando aperto financeiro. E para a glória de Deus e pela sua fidelidade, nós estamos com as nossas contas todas em dias. Glórias a Deus por isso. Mas Deus quer fazer muito mais, mas depende da sua vida, da minha vida, de trabalhar, de arregaçar as mangas e de fazer acontecer. Então, queridos, vamos lutar. A batalha não é fácil, mas com Cristo nós somos mais do que vencedores. Quero agradecer a fidelidade nas cestas, embora as cestas que nós temos conseguido, a maioria é do bazar e de doações de fora. E eu clamo aos irmãos, não deixem de ajudar nas cestas básicas. O mês passado nós conseguimos doar 20 cestas, tem mais 5 cestas, foram um total de 25 cestas. Mas uma boa parte é de doações de pessoas de fora e do bazar. Então que você não esqueça disso. Não esqueça de abençoar com o alimento. Vai no mercado, vai fazer uma comprinha, pega 1 litro de óleo, pega 1 quilo de açúcar, pega um saco de feijão, sei lá. Mas toda vez que você for no mercado, lembra, eu preciso abençoar. Eu preciso abençoar alguém. Não deixe isso cair no esquecimento. Isso tem que ser algo como se fosse como você escova o dente. Tem que ser algo que você vai entender. Eu preciso abençoar. Todo mês. É claro que vai ter meses que talvez você passe aperto. E a igreja está aqui para te abençoar. Mas queridos, temos que lutar. Porque a igreja só vai crescer quando ela entender que ela está aqui neste mundo para fazer a diferença aqui em volta. Só vai fazer a diferença, nós só faremos a diferença quando nós estivermos abençoando o nosso bairro. Quando nós estivermos fazendo coisas diferentes, ação social e tudo mais. A igreja só fará diferença nisso, porque a igreja neste mundo foi levantada para ganhar vidas. E para ganhar vidas nós temos que mostrar. As pessoas têm que olhar, para que eu vou ser crente? Se a gente não faz nada. Eu vejo lá aquela igreja lá há tantos anos, não vejo eles fazendo nada demais, não vejo eles ajudando ninguém. Para que eu vou ser crente? Então precisamos vigiar nisso, irmãos, em nome de Jesus. Mas eu louvo a Deus por aqueles que têm abençoado, que você continue neste propósito. E eu louvo a Deus pela sua fidelidade, nos dízimos, nas ofertas. Lembre-se, dízimos e ofertas não tem que ser algo obrigatório, mas tem que sair de um coração generoso. Tem que sair de um coração que você entenda assim, eu estou aqui fazendo isso com alegria. Não faça isso porque eu vou cobrar ou alguém vai cobrar da igreja, não. Você não pode entender desse jeito. Antigamente eu lembro que as pessoas falavam, quem não deixa de dizimar está roubando, é ladrão. Isso não é assim que funciona. Nós temos que ter um coração generoso e falar, Senhor, eu estou dando por amor. Como a gente já conversou aqui. Então tenha esse coração generoso. Seja fiel pelo que Deus já fez pela sua vida. Em nome de Jesus. Abra a tua palavra em Marcos. Quero lembrar também, você, o André falou aqui, no começo do culto, alguns não estavam, para que você acesse as nossas redes sociais, para que você acesse o YouTube, acesse o nosso Instagram. Nós temos ali palavras, temos gravado ali algumas mensagens. Ouça de novo, você ouviu hoje, ouça de novo, pegue na semana, escute novamente, para que entre dentro da tua mente, para que você lute para colocar em prática. Aproveite das redes sociais, aproveite da tecnologia, que ela seja usada ao nosso favor. Então não deixe, Facebook, estamos todas as quintas-feiras, ou no Face ou no Instagram, a gente traz a palavra, participe, esteja junto, é bênção. Essa semana nós tivemos uma ministração do Abinério de outra igreja, e alguns irmãos participaram ali com ele, sobre adoração. Foi uma palavra tremenda, e provavelmente eu estarei colocando essa palavra no nosso grupo para que você assista. Porque não serve somente para aqueles que estão aqui à frente, mas para cada um de nós. Essa é uma palavra assim que me impactou muito. Eu creio que quem ouviu
foi impactado. E aí eu vou colocar para que vocês ouçam, mas não deixem de participar, não deixem de se envolver durante a semana, queridos. Marcos 3, versículo 1 ao 6. Essa ministração, eu ministrei ela já há 2 anos atrás, mais ou menos. Mas eu tenho observado, o foco naquela época, creio que não foi o mesmo, mas eu tenho observado algo que tem me preocupado muito nesse tempo. Eu tenho visto alguns irmãos passando por isso. Eu tenho observado algumas pessoas tendo muitas dificuldades nesse sentido. Eu tenho visto muitos irmãos, vamos dizer assim, desigrejados. E eu não quero aqui ministrar dando indireta para ninguém, não é isso, em nome de Jesus. Mas eu quero aqui trazer algo do Senhor para a sua vida e para a minha vida, porque todos nós estamos vivendo uma fase onde estamos sendo tentados a nos desanimar. Nós estamos sendo tentados a parar, a olhar e falar: para que eu vou para a igreja? Para quê? Então o primeiro ponto que eu quero te dizer falar com vocês e fazer com vocês é o seguinte: olhe agora para as suas mãos, para as suas 2 mãos, para quem tem as 2. Para quem tem mais de 2, vamos orar. Mas todos aí têm as 2, né? Graças a Deus. Olhe para elas. Observe as suas mãos, mexa elas. Fica mexendo, olha atrás, olha na frente. Observe. A maioria tem um M nela, né? Quem tem um M nela escrito? Uns tem um M, outros tem... A minha é um M, cada uma, né? Não é do McDonald's não, embora eu comi muito McDonald's quando eu era mais novo, não sei se é por isso. Olhar as suas mãos, então fiquem aí só pensando nelas. Marcos 3, de 1 a 6, vamos ler juntos. De novo, Jesus entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, e estavam observando Jesus para ver se curaria aquele homem no sábado, a fim de o acusarem. Jesus disse ao homem da mão ressequida: vem aqui para o meio. Então lhe perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza de coração daquelas pessoas, disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada. Os fariseus saíram dali e com os herodianos logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o matariam. Nós temos aqui uma história que talvez alguns de vocês conheçam. E nós sabemos que naquela época os judeus, quando Jesus estava ali fazendo milagres, fazendo o seu trabalho, os judeus estavam na cola de Jesus, esperando o momento certo para que pegassem Jesus em algo, para acusá-lo, para prendê-lo e matá-lo. E não foi diferente nesse contexto. Jesus estava na sinagoga. A sinagoga é como se fosse o templo daquela época, onde eles se reuniam, os judeus se reuniam para os cultos, e muitas vezes para a leitura do Torá. Até hoje isso acontece. Eles levavam muitas as crianças para lá para ensinar o Torá. O Torá eram os 5 primeiros livros, né? O Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E ali existiam as leis de Moisés, e até hoje os judeus vivem debaixo desta lei. Eles seguem à risca o Torá. Ensinam as crianças, à risca. Crianças da idade da Aline, da idade da Fernanda, muitos já nessa idade, quando chegam mais ou menos os 10 anos, já sabem tudo das leis de Moisés.
E dessas crianças, muitas são destacadas para continuar, e aí elas são consideradas como os talmidins, que eram aqueles que seguiam o mestre. Aquele mestre começa a ensinar mais profundamente a vida dessas crianças, elas começam a crescer, já entendendo muito, e dessas crianças vão nascer outros sacerdotes e tudo mais. E ali elas são consideradas como os talmidins, seguidores, né? Mas ali naquele lugar, na sinagoga, eles ensinavam, eles tinham tempo para aprender. E Jesus estava ali naquele momento, em uma das sinagogas. Até hoje existe, aqui em São Paulo existem sinagogas. Talvez você imagine uma sinagoga, um lugar feinho. São coisas grandiosas. Hoje, se você olhar na internet, você colocar sinagogas, você vai ver coisas grandiosas, coisas lindas, templos lindos que os judeus têm. Em São Paulo tem, interior de São Paulo tem, vários lugares existem sinagogas. Jesus estava numa dessas sinagogas daquela época para falar. Geralmente eles ficavam em círculos, né, para falar ali com eles e conversar e ensinar. E hoje é como hoje aqui, estamos aqui conversando, reunindo, ouvindo a palavra, adorando. E naquele tempo, onde Jesus estava reunido, de repente está ali um homem com a mão ressequida. Mão ressequida ou mão mirrada era aquela pessoa que tinha um problema na sua mão. Era uma mão magra, murcha, que não podia se movimentar, não tinha movimento. Era aquela pessoa que de repente, talvez você veja até na rua, a mão assim, travada, não tem o que fazer com essa mão. Ela está aqui, mas ela não tem as funções, ela não corresponde. É uma mão definhada, é uma mão esgotada, é uma mão que está seca. E aquele homem está ali. Talvez aquele homem apareceu ali, a Bíblia não fala, mas talvez propositalmente pelos judeus para ver qual era a reação de Jesus, porque aquele dia era sábado, a palavra nos fala. E como nós sabemos, os judeus não podiam, não fazem até hoje nada aos sábados. E eles sabiam que Jesus muitas vezes gostava de fazer alguma coisa e curar no sábado, então eles estavam ali. Talvez esse homem apareceu proposital, não sei. Mas fato é que esse homem estava reunido junto com aqueles outros ouvindo Jesus. E provavelmente Jesus estava no meio e em volta ali todos ouvindo. E junto desses estavam os judeus ouvindo com o objetivo de querer pegar Jesus para prendê-lo, pegar Jesus em algum ato errado. Agora, naquele contexto, a pessoa que tinha a mão ressequida, a pessoa que tinha qualquer enfermidade, ele era deixado de lado. Era uma pessoa que não valia nada para a sociedade. Não é igual hoje que as empresas hoje até têm cargos para as pessoas deficientes. Hoje existem cargos para pessoas que têm problemas, vários problemas. Naquela época não. A pessoa nascia com algum defeito, com alguma deficiência, ela não tinha chance na sociedade. Muitas delas, a maioria, virava mendigo. Virava uma pessoa qualquer de rua, onde vivia de esmolas. Então provavelmente esse homem não era diferente. E ele então vivia uma fase que eu imagino que muito triste, como muitos daqueles viviam naquela época, com muita tristeza, porque eles não valiam nada para a sociedade. E então aquele homem estava ali, e a palavra diz que os judeus estavam ali observando Jesus. Os fariseus estavam de olho em Jesus, porque eles queriam pegar Jesus. E com certeza os fariseus, olhando aquele homem com deficiência, eles já estavam ali, vão ficar espertos, porque Jesus vai querer curar, e aí vamos pegar ele, porque hoje é sábado, e Jesus não pode fazer isso. Ele vai estar infligindo uma lei. Mas Jesus, na sua soberania, Jesus já conhecendo o coração daqueles fariseus, Jesus já tinha uma resposta para dar ali, para quebrar eles. Sabemos que os fariseus eram totalmente religiosos. Aqueles fariseus, eles eram muito hipócritas. A gente já falou algumas vezes aqui, né? E eles não gostavam de Jesus, porque Jesus batia de frente com aquela religiosidade dele.
Jesus ia de frente com aquilo que eles viviam e pela aquela hipocrisia, Jesus mais batia de frente, e aquilo mexia com eles, porque eles se achavam os santos, os corretos, os perfeitos. Então quando Jesus começou a bater de frente, aquilo incomodou muito eles. Mas vamos trazer para o dia de hoje, a realidade de hoje, e eu quero aqui abrir o teu olho para com isso. Naquela época existia a religiosidade, naquela época existia a hipocrisia. E não é diferente hoje. Muitos estão vivendo religiosidade, muitos são hipócritas até hoje. E isso é um perigo, e eu quero aqui abrir o teu olho para que isso não aconteça com a sua vida. A religiosidade está matando várias pessoas. A religiosidade está fazendo com que muitos fiquem desigrejados. Por quê? Porque adentrou em um lugar na religiosidade. Porque começou a congregar em um lugar na religiosidade. E quando aconteceu alguma situação, quando aconteceu alguma decepção, a primeira atitude que essa pessoa faz é se revoltar, é se rebelar, e ela não quer mais estar num corpo. É assim que o diabo trabalha. Precisamos entender. Agora, como eu sei que eu sou religioso? Eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Quando você vem ao culto para ouvir somente palavras que te agradam, isso é religiosidade. Quando você vem ao culto já preparado para, não, eu quero receber uma palavra de bênção. Porque se não for uma palavra de bênção, para mim não serve. Eu tenho que ir lá para receber uma palavra de bênção. Então essa pessoa já vai com o coração voltado a algo do seu próprio interesse. E quando ela chega aqui, e o pastor vem, e o ministro vem, e traz uma palavra totalmente ao contrário do que ela estava esperando, ela já sai daqui, nossa, que palavra ruim hoje, hein? O pastor não estava animado, o ministro não estava empolgado, nossa, só, né? Isso é um coração religioso. Quando você somente julga o pregador da forma que ele fala, ou do jeito que ele prega, quando você só olha o jeito dele, mas esse pastor, ele não é engraçado, eu gosto daquele pastor que conta piada, ou, esse pastor aqui não sei o quê, você começa a observar somente os detalhes, mas você não entra no que ele está falando, você está sendo religioso. Quando você só observa detalhes do que você viu a roupa do pastor? Olha como ele foi vestido hoje. Nossa, e isso e aquilo. E você começa a observar coisas que não tem que se observar. Porque você tem que entrar neste lugar, coração, Senhor, eu não sou nada, mas eu quero ser ministrado nessa noite. Fala comigo. E talvez aquele irmãozinho que sobe aqui, que muitas vezes fala errado, nós fumamos, aquela pessoa vai trazer uma palavra tão impactante para o teu coração, que você vai ser cheio. Mas quando você começa a prestar atenção no jeito que ela fala, do jeito que ela age, do jeito que ela se veste, você não consegue receber nada. Isso é religiosidade. E quando você começa a observar nos adoradores, nos ministros que estão aqui adorando, você fala, hoje é fulano que vai ministrar, que desânimo, não gosto, ele canta tão ruim, e você começa a observar o jeito que ele está cantando, nossa, que coisa feia, como tá. Gente, é claro que a gente não vai colocar pessoas aqui totalmente desafinadas, que não falam nada com nada, mas tem pessoas que só observam e têm escolhas, eu prefiro o André ministrando, eu prefiro a Ruth ministrando. Peraí, que prefere? Peraí, você está aqui para quê? Você está aqui para adorar. O Abnério falou sobre isso na live que ele fez. Você tem que vir aqui com o coração para adorar ao Senhor. Não é para ficar recebendo ou achando que fulano tem que ministrar bem para te encher. Você tem que vir com o coração propenso a lançar, a adorar, a falar, Senhor, eu estou aqui para te adorar, eu estou aqui para, mesmo com a sua vida difícil, mesmo com as lutas que você passou durante a semana, mas o teu coração tem que estar aqui no Senhor. Eu vim para te adorar, Senhor. Essa semana não foi fácil, mas eu estou aqui para te adorar. Mas quando o teu coração hoje quem vai cantar é fulano, meu Deus, não. Hoje quem vai pregar, é o Ricardo, Jesus, podia ser a Paula, né? A Paula é mais legal. Nossa, o Gil, prefiro o Gil. E aí você fica escolhendo
Quem somos nós para escolher alguma coisa? Mas a religiosidade nos faz isso. É claro que muitas vezes você consegue entender melhor um do que o outro. Talvez a Paula ministrando você consegue captar melhor. Ou talvez o Gil ministrando ou eu. Isso é normal. Mas o negócio é, Senhor, eu quero receber. Indiferente de quem seja. Quando você entra neste lugar já preocupado com a hora. Quando você já entra neste lugar, preocupado na hora que vai acabar, nossa, tem que ser logo, porque olha, eu não posso perder o Fantástico, olha, eu não posso perder tal coisa, não, eu preciso, e aí passou um pouquinho do horário, irmão, já. Isso é religiosidade. É claro que também nós não vamos aqui exagerar, nós tentamos respeitar e buscar a cumprir os nossos horários, mas tem pessoas que já entram preocupados com o horário, isso é religiosidade. Porque quando você entende que você está aqui com o propósito de receber do Pai, de se encher, de buscar, queridos, nada disso vai te atrapalhar. Pode ser quem for ministrando, você vai entender a palavra de Deus para a sua vida. Olhe para as suas mãos novamente. Pegue elas aí, pegue elas, ó. Levante elas de novo. Imagine, você já olhou para elas hoje e falou, Senhor, obrigado pelas minhas mãos. Quem orou hoje agradecendo pelas suas mãos? Alguém orou agradecendo pelas suas mãos? A gente não agradece assim, né? A gente não somos detalhistas. Mas você já se imaginou sem essas mãos? Você já se imaginou, vou falar uma coisa aqui, alguns podem se escandalizar, mas você já se imaginou você indo fazer o número 2? E sem as suas mãos, como que você faz depois que você faz o número 2? Vai ficar estreito, não vai? Sem a sua mão para fazer ali a limpeza, né? Como é que vai ser sem a mão? Fica difícil. É claro que a gente se adapta, né? Tem pessoas que não têm mão, tem pessoas que... Mas... Pensa, eu estou dando um exemplo besta, ridículo, sim, mas é para você imaginar que em detalhes, como a mão é importante na nossa vida. Como isso aqui é importante, e às vezes você só dá valor quando as suas unhas estão crescendo, ou quando as mulheres, né, fazem as unhas, tem que fazer da manicure, mas muita gente nem dá valor, a gente tem elas aqui, mas eu falo aqui, eu não consigo ficar parado, eu não consigo ministrar assim. Elas são usadas em todo o tempo aqui. A mão é essencial, é fundamental para os nossos afazeres diários, é ou não é? Assim que você acorda, você já usa elas para tirar a remela dos olhos, né? Vai para o banheiro, escova os dentes, é a mão já agindo. Vai lá fazer o seu cafezinho, é a mão. Tudo você usa a mão. Mas elas também têm uma coisa muito importante, que são as digitais. A sua identidade está aqui. Cada um de vocês tem uma. E milhões de pessoas, ninguém tem uma igual. Você já imaginou isso? Cada um com vários risquinhos, uma diferente da outra. Isso eu vejo o poder de Deus de uma forma sensacional. Como pode cada um... Em milhões, seja aqui no Brasil, seja no Japão, seja na China, sei lá, em qualquer lugar do mundo, ninguém tem uma digital igual. Aqui está a sua identidade. A mão tem uma função incrível. Mas talvez a religiosidade de algumas pessoas, em uma vida acostumada, porque a mesmice muitas vezes traz o desânimo na vida das pessoas. A mesmice, viver o costume, viver a religiosidade, traz o desânimo dentro do corpo. E isso está impedindo que as suas mãos funcionem e que elas comecem a ficar ressequidas dentro do corpo.
O que tem acontecido hoje nas igrejas, o que tem acontecido hoje com pessoas que estavam firmes, envolvidas, é que muitas delas, a sua mão está sendo ressequida. E você está paralisado. E você não está se movimentando, e a sua mão aqui. Enquanto o Senhor te chamou para trabalhar, enquanto o Senhor te chamou para fazer o que tem que ser feito, e a sua mão está se ressecando. E muitos não percebem que a sua mão está se ressecando. Ali nós vemos uma situação delicada, onde Jesus questiona os fariseus. Jesus, sabendo da maldade daqueles fariseus, olhando o que os fariseus queriam, Jesus vai lá e fala assim, no versículo 4, salvar vidas ou tirá-las? Possivelmente Jesus estava mostrando algo tremendo aqui para aqueles homens. Talvez Jesus queria dizer assim, olha, peraí, vocês estão querendo me julgar? Dizendo que não pode fazer nada no sábado? Mas vocês estão planejando a minha morte? Ou seja, olha como vocês são hipócritas. Vocês estão aqui querendo me pegar porque eu vou curar. Mas vocês estão planejando a minha morte no dia de sábado. Porque ele fala, salvar a vida ou tirá-las? Jesus deixa eles sem respostas. Porque a palavra fala, mas eles ficaram em silêncio. Muitas vezes, essa hipocrisia existe na gente, devido a essa religiosidade. Porque a gente só pensa em nós mesmos. E talvez a sua mão, talvez a mão de pessoas que estão nos assistindo nesse momento, elas estão ressequidas. Mas ela está se ressecando porque muitas vezes você está pensando somente em si. Aqueles fariseus pensavam somente neles. Eles eram hipócritas, só estavam pensando neles, no bem-estar deles. Jesus quis mostrar aqui, larga de hipocrisia. E talvez, queridos, muitas vezes, nós nesse pensamento egoísta, nós acabamos nos isolando, nos travando e deixando a vida nos levar. Enquanto a obra é grande. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Como está a sua mão? A mão ressequida, como eu falei, significava uma mão exausta, uma mão seca, uma mão magra, uma mão definhada, uma mão esgotada, sem umidade, que acabou por se ressecar. Ela está sujeita a evaporar, a sumir. Como está a sua vida? Como está a sua vida hoje? Talvez você tenha vivido isso. Você está seco, você está murcho, você está exausto, você está esgotado, você está se definhando. A sua mão está paralisada, não faz mais nada, está aqui, não tem, ela está aqui, mas não faz mais nada. Queridos, o que eu quero dizer, eu repito, não é querendo criticar a pessoa que está assim, mas é abrir os seus olhos, é abrir os olhos das pessoas que estão vivendo isso. Isso é algo que o inimigo tem lançado na vida de muitas pessoas, não é poucas, não são poucas. Mas são várias pessoas hoje que estão vivendo aí fora, achando que está tudo bem desse jeito. Muitos acham que não está bem, muitos estão preocupados, muitos estão insatisfeitos. Mas o Senhor quer que você tome uma atitude. Mateus 24, marque aí, Marcos, e entre lá em Mateus 24, 9. Mateus 24, 9.
Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Essa palavra de Mateus é uma palavra que fala sobre, provavelmente, a grande tribulação. Irá acontecer na grande tribulação. Mas a minha pergunta que eu deixo para vocês é: será que já não está começando? Será que nós já não estamos vivendo na grande tribulação? Não, não tem. Tá tudo. Gente, avalie o mundo, avalie o que está acontecendo. Ah, mas aqui nós estamos vivendo bem, mas e em outros lugares que está existindo a perseguição? Muitos estão morrendo por amor ao Evangelho já. Não estou aqui afirmando que já estamos, mas eu quero que você pense nisso. Será que não estamos no início disto? A palavra fala: nesse tempo muitos serão escandalizados. Quantos estão desigrejados porque foram escandalizados? E trair-se-ão uns aos outros. Quantos hoje traem uns aos outros? E uns aos outros te odiarão. Surgirão muitos falsos mestres. Isso acontece hoje? E enganarão a muitos. Isso acontece hoje? E por se multiplicar a iniquidade, isso acontece hoje? A iniquidade está cada dia pior? E por isso o amor de muitos esfriará. Isso acontece hoje? O amor das pessoas está se esfriando? Repito, não estou aqui afirmando que nós estamos já vivendo nisso, na grande tribulação. Mas pelo indício que nós vemos, pelo que a palavra nos mostra, se nós não estamos vivendo, nós estamos bem próximos. Muitos estão se esfriando. Muitos estão se desanimando. Muitos estão começando a viver um comodismo e achando que está tudo normal. E isso não é normal. Versículo 5 nos diz o seguinte: então Jesus, olhando em volta, volta lá em Marcos capítulo 3, né? Versículo 5 do capítulo 3 de Marcos. Então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza de coração daquelas pessoas, disse ao homem: estenda a mão. Há uma versão que diz: vem para o meio. Ou melhor, está falando aqui no versículo 3, desculpa. Jesus fala para aquele homem vir para o meio. E depois ele fala: estenda a sua mão. O Senhor, Ele diz que olhou aquelas atitudes dos fariseus e se indignou e se entristeceu pela dureza do coração daquele povo. E eu quero dizer para vocês hoje: não endureçam seus corações. Não permita que a dureza venha sobre o seu coração. O coração daqueles homens já eram endurecidos. Aqueles homens não davam oportunidade para receber aquilo que Deus queria dar para eles. E isso entristeceu o coração de Jesus naquela época. Mas não é diferente hoje. Muitos estão endurecendo o seu coração, e o Senhor tem se entristecido com isso. Porque Ele tem visto pessoas que têm muito a oferecer, pessoas que têm muito a dar, pessoas que têm muito a crescer, mas estão deixando as atitudes, as circunstâncias do que viveram, elas têm deixado isso dominar o seu coração, e sem perceber, os seus corações começam a se endurecer. E isso tem entristecido
o coração de Jesus. Mas Jesus estava ali naquela sinagoga, olhou aquele homem com a mão ressequida e falou assim: vem para o meio. Por isso eu digo, Jesus provavelmente estava no meio daquela sinagoga, ensinando, enquanto os outros ao seu redor. Jesus diz: vem para o meio. E talvez o que eu quero dizer hoje, talvez alguns de vocês precisam ouvir essa voz do Senhor dizendo: vem para o meio. Eu tenho visto a sua mão e a sua mão está ressequida. Eu tenho visto a sua vida e você está cansado. Eu tenho visto a sua vida e você está paralisado. Eu tenho visto a sua vida e você não tem tido mais alegria. Eu tenho observado a sua vida e eu vejo paralisação nela. Talvez o Senhor está olhando para a sua vida hoje e Ele está enxergando isso, uma vida ressequida, uma vida mirrada. E isso tem entristecido o coração dele. E Ele está te dando a oportunidade de dizer: vem para o meio. Eu quero mudar a sua vida. Vem para o meio. Agora, pensa comigo. Aquele homem que já era um homem que não valia nada naquela época, Jesus fala: vem para o meio. Ele tinha que aparecer mediante aquele povo que estava ali. Ele tinha que sair do seu lugar e ir lá no meio, aonde todos iriam vê-lo. Ou seja, aquele homem teve que tomar uma postura de coragem. Aquele homem teve que olhar e falar assim: caramba, e lá no meio, um monte de judeu olhando para ele, um monte de judeu julgando ele, um monte de pessoas olhando, ele vai ser o centro das atenções neste momento. E Jesus fala: vem aqui. Talvez ele poderia dizer assim: não, Senhor, eu não. Talvez ele poderia fingir nem que ouviu, nem que era com ele. Ele falou: estou fora. Lá no meio? Mas a palavra nos mostra que aquele homem saiu e foi para o meio. Por que ele fez isso? Porque ele queria a cura. Porque ele queria um milagre. Porque ele queria se livrar daquela doença. E o Senhor está dizendo isso: venha para o meio. E muitas vezes nós pela vergonha, muitas vezes nós pelo medo, muitas vezes porque a gente tem medo: ah, não quero, está bom assim, do jeito que está. A gente não faz a vontade de Deus. Ele está nos chamando, Ele está nos convidando para fazer um milagre nas nossas vidas. Mas nós continuamos ali fingindo que não é conosco. E eu não estou dizendo isso somente para as pessoas que hoje não frequentam uma igreja, mas eu estou dizendo isso no geral, para toda a igreja, porque existem pessoas dentro da igreja, mas que não entendem, que estão se definhando, e Deus está querendo fazer uma obra na sua vida, quer te usar, e muitas vezes estão aí com a mão mirrada. E o Senhor está dizendo: vem para o meio. E aquele homem, com seu desejo de ser curado, aquele homem estendeu a sua mão. O Senhor falou: estenda agora a sua mão. Ele foi para o meio, ele estendeu as suas mãos. Ele olhou, talvez a sua mão, o estado da sua mão, mirrada, não sei como que era, uma mão paralisada, e ele estendeu talvez com dificuldade, e foi para ali, e mostrou para o Senhor, olhando as suas mãos, o estado deplorável daquelas mãos, talvez todas sujas, porque talvez não tinha pessoas para limpar, para lavar, talvez aquela situação deplorável, e ele estende as mãos e olha: meu Deus, olha como eu estou. E talvez o Senhor está querendo que você estenda as suas mãos e olhe como você está, e olhe a sua realidade nessa noite. Por isso eu disse: olha as suas mãos. Elas são úteis, elas são necessárias, elas precisam ser usadas para o trabalho. Sem elas vocês teriam mais dificuldade para fazer as coisas do seu dia a dia. E agora eu quero que você transfira isso para a sua vida. Você olhou as suas mãos e você viu como elas são úteis e funcionais. Agora olhe para a sua vida. Olhe para a sua vida e veja: ela está sendo funcional para a obra do Senhor?
Como está a sua vida? O que você tem feito? O que você tem feito no reino para ganhar vidas? O Senhor fala: estenda a sua mão. E quando aquele homem estendeu as suas mãos, ressequidas, houve restauração, houve cura, houve um milagre naquela vida. Será que você hoje tem entendido que a sua mão está se paralisando, a sua vida, melhor dizendo, está se paralisando? Talvez você tenha percebido que Deus tem tanto para fazer através das suas vidas, e vocês têm percebido que a sua vida está se ressecando, está se paralisando, está se esgotando, mas você não tem tido forças para mudar isso, para mudar este contexto, enquanto o Senhor está falando: vem para o meio. Eu quero te curar, eu quero te mudar, eu quero fazer você voltar a agir, eu quero fazer você voltar a fazer o que eu sempre coloquei você para fazer. Talvez o que o Senhor tem querido para a sua vida nessa noite é transformar, é curar a sua vida, a sua alma. Não importa se você se decepcionou, não importa o que aconteceu na sua vida lá no passado, o que importa é o hoje, o que importa é o que o Senhor quer fazer na sua vida. Porque você não foi feito para ficar sentado em um banco. Deus nos chamou para a obra. Deus nos chamou para fazer a diferença. É preciso entendermos isso. Cristo está à porta, igreja. Cristo está à porta. Cadê o seu azeite? O dia que Cristo chegar, o noivo chegar, e você não ter azeite nas lamparinas, Cristo chegar e falar: estou chegando para buscar a minha noiva, cadê o azeite, cadê? E você fala: não, acabou, eu perdi as forças, eu me resseci, sei lá como fala, eu fiquei ressecado, vamos falar assim, eu paralisei, eu me esgotei, e acabou, Jesus, acabou, não tem mais nada, acabou. Falei: e aí, lascou, hein, meu filho? E naquela parábola, aquelas virgens ficaram de fora. Queremos ficar de fora? O Senhor está próximo. A vinda dele está muito próxima. Eu creio. Eu tenho visto muitas pessoas indo embora, que eu nunca aconteceu isso na minha vida, de tantas pessoas que eu conheço morrerem. E não é de Covid. Até agora nenhuma é de Covid. Mas esse ano eu tenho me assustado. Cada semana, cada 2 semanas você ouve: você sabe, conheceu fulano? Lembra daquele fulano? Morreu. Ah, que cigano, morreu. Eu falei: Jesus, o que é isso? Estávamos falando esses dias em casa com meu pai, na minha família, na parentes próximos de nós, de pessoas que nós perdemos. São muitas, e isso tem me assustado, porque isso nunca aconteceu assim não, pelo menos comigo, de tanta gente que eu conheço morrer. É lógico que todo dia morre gente, claro, mas, pelo menos da minha parte, eu vejo que o Senhor tem planejado algo, e Ele está próximo, a sua vinda está próxima, porque as pessoas estão se esfriando, porque as pessoas estão se desanimando. O Senhor está próximo, irmãos. Não podemos mais continuar com o nosso corpo, com a nossa vida ressequida, paralisada. Vamos acordar, vamos parar de ser crentes de 4 paredes. Temos que fazer a diferença. Vamos parar de ser esquenta-banco. Não estou aqui generalizando, porque às vezes eu falo isso, aí a irmã Maria vem: ô pastor, eu não tenho mais saúde para ir. Eu falo: irmã Maria, você faz muito mais, porque é muito jovem. Irmã Romana, às vezes: não, mas eu não posso fazer. Eu não estou dizendo nesse sentido, porque essas mulheres são de oração. Essas mulheres estão fazendo muito mais do que nós.
Mas muitos de nós mal oramos, mal buscamos a presença de Deus durante a semana, mal temos tempo com a palavra. Não, mas domingo eu me encho. Que domingo você se enche o quê? Domingo tem que ser o reflexo do que você viveu na semana. Deuteronômio 28:8 diz o seguinte: o Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros, e a tudo que as suas mãos fizerem, o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que dá a vocês, e a tudo que suas mãos fizerem. Percebe como é importante o trabalho? Eclesiastes capítulo 9, versículo 10: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Está esperando o quê? Está esperando a morte? Está esperando envelhecer, não ter mais saúde para poder fazer nada? O que você está esperando? Está ressequido? Está travado? O Senhor está te chamando para o meio. O Senhor está te chamando para curá-lo. O Senhor está te chamando para restauração, para mudança de vida. Te renovar. É você olhar sua vida assim, travada, e Deus vir tocar e voltar, e você começar a trabalhar, e você começar a fazer, e você começar a ser usado como deve ser usado. Eu queria chamar a adoração aqui.